Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões diárias. 5 reflexões, 5 minutos, 5 dias por semana, sempre às 5h05 da tarde, de segunda a sexta-feira. E você pode acompanhar no nosso canal, tem outras reflexões das semanas anteriores que ficam lá gravadas para você compartilhar com seus amigos, revisitar, ouvir, assistir uma vez mais, que eu tenho certeza que vai ser muito útil na sua jornada. O objetivo, do nosso 5.5 é essa pílula diária para você poder parar, meditar, praticar e transformar a sua vida. A gente sabe que nós precisamos de toda a Escritura Sagrada, mas são pequenas porções que você pode ter para te levar aos textos bíblicos e depois você por você mesmo lê-los, estudar, porque é muito mais do que a nossa reflexão. O que vale é a sua meditação, é a sua leitura, é a sua intimidade com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o nosso tema da semana tem sido Mar, Crônicas do Mar, falando sobre algumas histórias que a Bíblia relata que aconteceu ali na região da Galileia, em torno do mar, ou do lago de Genezaré, de Tiberíades, o Mar da Galileia, como também é conhecido. E nós vamos falar hoje sobre fé para andar sobre as águas. Bom, fé para andar sobre as águas, E esse é um personagem tão importante, O personagem Pedro, esse discípulo falastrão, esse discípulo caloroso, vigoroso, um pescador. Imagina o Pedro daquela de mão grossa mesmo, aquele cara que estava sempre no ímpeto de fazer, de demonstrar sua fé, de prática. Pedro é o homem da ação nos evangelhos, Aquele que está sempre falando e indo adiante. A gente vê pelas características dele que ele tem muito a ver conosco. Ao mesmo tempo que ele era falastrão, muitas vezes ele recuava, ele mostrava fragilidades que não eram adequadas para um homem cheio do Espírito Santo. E depois transformado pelo Espírito Santo, no livro de Atos a gente vai ver como Pedro torna-se esse líder vigoroso. E o texto de hoje, que eu quero ler com você, que está aqui no 3º capítulo do livro, é justamente o texto que fala da experiência de Pedro andando sobre as águas, A gente às vezes se lembra desse texto apenas quando a gente fala que Pedro afundou. Mas olha só que coisa bonita. Diz assim, no verso 22, aqui no capítulo de Mateus 14, logo depois Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem ao barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Então ele estava dizendo, Jesus, vão na minha frente e eu encontro vocês lá. Então havia uma ordem de Jesus, eles não estavam indo para um lugar qualquer, eles estavam indo na direção que Jesus tinha enviado eles. E isso tem que nos lembrar que mesmo quando nós estamos indo na direção que Deus tem para nós podemos enfrentar dificuldades na nossa vida. No verso 14 ele diz assim, naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força, porque o vento soprava contra ele. Já na madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Olha só, que coisa bonita esse texto que relata a experiência de Pedro, Jesus estava vindo sobre as águas, havia muitas lendas, muitas fábulas, e eles, como pescadores que viviam ali, sabiam de fantasmas que apareciam na madrugada para os pescadores. Havia muitas coisas que aconteciam ali no Mar da Galileia. E eles estavam acostumados com aquilo. Quando eles viram um vulto de alguém, a última coisa que imaginava é Jesus andando sobre as águas.
mas Jesus grita e fala assim, não tenham medo, sou eu. Então há momentos sobrenaturais que Jesus se apresenta para nós e ele diz para mim e para você, não tenha medo. Não tenha medo não apenas pelas ondas que batiam, mas a própria presença do inesperado, né, do sobrenatural, muitas vezes nos assusta. E Jesus então se achega a eles e Pedro, o falastrão, se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas. E Jesus diz, venha. E aí está um passo de fé. Imagina aquele barco, águas turbulentas, vento forte, e o Pedro desce para pôr o pé aonde? Ele coloca o pé sobre as águas e começa a andar na direção de Jesus. Você está disposto a descer para andar até Jesus? Sair do barco, que por mais que eles estavam com medo das ondas fortes, era o lugar mais seguro que eles tinham. Quem se atiraria no mar naquelas condições? E Jesus diz, desça e venha até mim. E o Pedro foi até Jesus. O ponto é que de repente nós começamos a viver pelo que sentimos e não pela palavra de Jesus. Pedro não andou sobre as águas. É bom a gente lembrar disso. Pedro andou sobre a palavra que Jesus deu para ele. Não é isso? Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, mande para que eu vá estar contigo. Naquele instante Jesus dá uma ordem, venha, e Pedro foi. Há uma ordem de Jesus para andarmos sobre as circunstâncias que temos à nossa frente, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, mas segundo a palavra de Deus, nós devemos viver. Se você está vivendo dias assim, conturbados, não olhe para a força dos ventos, não permita que os seus sentimentos, às vezes está batendo na pele, às vezes você está sentindo cheiro, às vezes está sentindo angústia, e Jesus diz, não ande pelo que você está sentindo, ande por aquilo que eu digo a você, vem e caminha. Quando o Pedro começa a se afundar, olha só que coisa linda, o Pedro não teve dúvida, Senhor, salva-me. Lá vai Jesus uma vez mais, estende a mão e tira Pedro das águas. E Jesus não deixa barato, ele fala assim, homem de pequena fé, por que duvidou? Então, às vezes na nossa vida nós estamos indo bem, em fé, segundo a palavra, mas há dúvidas que Satanás vai semeando no coração das pessoas. Será que vai dar certo? Será que é desse jeito mesmo? Olha o bom senso, olha, nós temos que ser racionais. E essas coisas vão solapando a nossa relação com Jesus. Então que você possa se lembrar, nós não devemos ser estúpidos, tolos, mas aquilo que Deus faz na nossa vida é loucura para os homens. Então nós temos que ter ouvidos que ouvem o que Deus está falando conosco. Que você pode agora a caminhar na direção da palavra que Jesus deu para você. Não tenha medo. As ondas não te abaterão, os ventos não te derrubarão, porque o Senhor é com você por onde quer que você vá. Essa é uma reflexão do livro Crônicas, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe.